Que a paz de Cristo esteja com todos. Esta mensagem começou a ser trabalhada comigo no dia 12 e encerrou hoje no dia 15. Nesses poucos dias que sucederam após a publicação das últimas revelações de Deus, foi um pouco difícil para mim, devido à dor de uma ofensa que eu recebi e tem me deixado abatido. Então o Senhor começou a falar comigo. O Senhor diz assim: está fácil seguir adiante, filho? Respondi: não. Por quê? Respondi: tu sabe todas as coisas, e sei que viu a ferida que uma pessoa tão próxima a mim me causou. Jesus diz: você esperava o quê depois das revelações que lhe foi entregue? Então respondi: mas foi eu que errei? Se foi, o que fiz de errado? Jesus diz: você cometeu um erro gravíssimo. Perguntei: qual? O Senhor diz: depois de uma vitória, antes de comemorar e descansar, você deve orar, pois o revide sempre será grande. Então respondi: mas essa pessoa me machucou e ainda assim se considera uma vítima. Jesus diz: e é verdade. Respondi: não entendi. Jesus diz: não é contra a carne nem o sangue que deves lutar. Respondi: o que eu faço agora então, Senhor? Jesus diz: trabalhe a ofensa para revertê-la. Me diga, como está se sentindo? Respondi: com vontade de revidar. Jesus diz: exato. Permiti este sentimento para te ensinar e ensinar minha igreja. A ofensa começa primeiramente na mente, de forma que não percebereis. Um sussurro muito delicado, de forma gradual e intensa. Quanto mais tempo vocês ficarem quietos, mais os sussurros são enviados. Pode levar algumas horas ou até dias. Quando os demônios veem que já conseguiram introduzir uma quantidade considerável de veneno, é a hora de atacar. Então, basta uma única palavra falada por alguém para que tudo se transforme em ofensa e animosidade. Um gesto bobo, uma frase mal falada, uma risada sem pretensão, uma atitude involuntária, enfim, coisas pequeninas e sem importância passam a ser consideradas grandes ofensas. Observe o trânsito, filho. Você trabalha com isto todo dia. Como se sente quando um veículo fecha o teu coletivo? Respondi: eu sinto raiva, Senhor, mas eu procuro me controlar. Jesus diz: não procura não. Você só não revida porque são fatos que passam rápido. Se o trânsito parasse, terias a oportunidade de devolver a mesma fechada. Então respondi: Senhor, eu reconheço, isso realmente tu diz com verdade. Jesus diz: eu sei, não só você, mas a maioria que dirige está na mesma condição. Então, Satanás aproveita-se do momento de temperatura alta e ânimos exaltados para dar o golpe final. Esta é uma das estratégias que ele mais usa. O pai briga com a mãe, os filhos entre si, o vizinho se exalta com outro vizinho, os estudantes esbofeteiam sem mensurar o dano causado. Todos os dias vejo isto.
Tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Sempre que possível, tenham paz com todos. Então perguntei: e isto é possível, Senhor? Jesus diz: como é na tua congregação, filho? Respondi: muito bom, um ambiente acolhedor. Então Jesus diz: veja que é possível então viver em paz e harmonia. Basta querer e se esforçar. Então perguntei: e como fazemos então para combater essas provocações? Jesus diz: veja o que eu deixei escrito. Está alguém aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Respondi: mas é só isso? Jesus diz: sim. Há um poder muito grande nessas simples atitudes. Eu confirmo toda palavra que está na boca dos meus servos. Se fizer exatamente assim, obterás vitória. Faça o teste. E aqui eu interrompo um pouquinho para testemunhar. Então eu fiz o teste. Nesses últimos dias, eu procurei fazer isso. Quando eu via que realmente começou a acontecer coisas que estavam me chateando, que eu sabia que poderia me causar um dano, eu comecei a cantar louvores. E cantando cada vez mais, principalmente no trânsito. Hoje, me aconteceu diversas situações que comumente me tiram a paciência, e eu intensifiquei mais ainda os louvores. Comecei a cantar louvores, um e outro, 2, 3, 4, 5, até o momento que o inimigo não aguentou mais e me deixou em paz. E eu terminei minha jornada de trabalho tranquilinho, alegre, super tranquilo. Então o Senhor continuou falando comigo: como se sente agora em relação à ofensa? Respondi: vejo que não era tudo o que eu imaginava. Na verdade, nem é tão grave assim. Jesus diz: se vós não observarem melhor estas coisas, a caminhada comigo vai ser cansativa. Então, estarão querendo a todo pano pular do barco. Vencendo a primeira parte da provocação, vem a segunda. Então eu perguntei: qual é, Senhor? Jesus diz: a sensação de perca, de dano. Perguntei: como assim? Jesus diz: o inimigo vai infundir em suas mentes uma sensação de ter sido prejudicado por não ter revidado. E aí, completando o que o Senhor tem falado aqui, eu me lembro de certa vez que eu, numa lanchonete, eu fui fazer uma reclamação de um pedido de um lanche que eu paguei uma quantidade e veio outra bem diferente do que eu tinha pago. Só que eu deixei para o dia seguinte para reclamar, e quando eu cheguei lá não eram os mesmos funcionários, eram outros, mas mesmo assim eu fui reclamar. E um dos funcionários se exaltou e me acusou de um monte de coisa, querendo interpor e indicar que eu estava querendo passar a lanchonete para trás. Simplesmente eu baixei o meu tom e disse: olha, eu só estou falando para poder que o trabalho de vocês fique melhor. Eu não estou aqui acusando ninguém. Na verdade, não foram nem vocês que me atenderam, foram os outros. Mas aí o rapaz simplesmente se alterou mais ainda. E eu disse: olha, que Deus lhe abençoe, ok? Só que passado alguns dias, começou a me dar uma ânsia, eu comecei a ficar incomodado, e comecei a meditar e ver: puxa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado outro, e eu fiquei quieto. Então eu estou aqui testemunhando que o Senhor acabou de revelar agora, essa segunda parte. Então, Jesus diz assim:
Não havendo maldizentes, o fogo se apaga. Vocês estão a todo momento sendo estudados e observados. Os demônios sabem seus pontos fracos e sabem como paralisá-los e roubar-lhes a paz. Depois de conseguirem lhes causar o dano, promovendo a ira, rancor, mágoa, tudo fica mais difícil, até o ponto em que não consigo mais falar com vós, devido à dureza do coração. Quanto mais longe vocês ficarem, menos proteção terão. Portanto, a partir de hoje, tenham este cuidado. Não permitam cair nesta armadilha de Satanás. Eu os fiz capacitados a amar, não a odiar. Deixe isto para o diabo e seus anjos, eles são os que odeiam. E essa foi a mensagem que o Senhor entregou. E eu coloquei em prática o que o Senhor ensinou aqui e eu posso testemunhar que funciona. No momento onde que o louvor já não estiver mais resolvendo, é só orar. Simples e resolve, eu coloquei em prática. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.